Fala pessoal, tudo jóia? Primeiramente, bom dia, boa tarde ou boa noite. Meu nome é Pedro, eu sou analista de negócios aqui da DataSide. Estou fazendo esse conteúdo aqui para falar um pouquinho sobre Canvas, né, sobre o Business Model Canvas com vocês. Esse é um tema que eu decidi abordar porque o Business Model Canvas ele é uma ferramenta bastante conhecida. Todo mundo que a gente conversa já viu ou ouviu falar dele pelo menos uma vez. É uma ferramenta pouco compreendida, apesar dela ser uma ferramenta simples, muitas pessoas não têm experiência, até em função do escopo da própria atuação, né? Não tiveram a experiência de utilizar a ferramenta, de compreender melhor quais são os benefícios da sua utilização. E por esse motivo, eu me propus a fazer esse conteúdo aqui, que eu imagino que se tornará uma minissérie de conteúdos, né? Em que eu pretendo falar um pouquinho sobre o Canvas, né, mostrar alguns exemplos da aplicação dele, mostrar como o Canvas ele pode ser uma ferramenta de entendimento para a gente pensar soluções a partir dos dados dos nossos negócios. Tá joia? Bom, como eu comentei com vocês, né, eu decidi falar do tema, né, feito essa introdução aí porque é uma ferramenta bastante conhecida, muito bacana, né, porém pouco compreendida. Eu só acho legal, assim, né, antes da gente começar a entrar e abordar especialmente a ferramenta, né, só colocar de modo bastante sintético também para não ficar aqui me estendendo demais nesse assunto, né, que não é o nosso objetivo aqui, mas é impossível a gente falar de uma ferramenta sem tecer uma breve consideração sobre o contexto, né, que cerca a gente, né, e que faz com que essa ferramenta ela seja útil, né, e que faz com que essa ferramenta tenha valor. Que é basicamente falar sobre esse contexto de incerteza, né, estarrecedor, né, que a gente vive nesse momento, né. Tem vários termos aí que falam sobre isso, né, o famoso VUCA, né, quando a gente fala do ambiente volátil, incerto, complexo, ambíguo. Basicamente, a gente vem passando por um cenário de uma complexidade muito grande, né. Existem uma série de fatores, econômicos, políticos, ambientais, né, fatores climáticos, os fatores tecnológicos, né, que são bastante presentes também, né, que existem influências de todos esses outros, né. Mas acho que de modo sintético, né, o que a gente pode colocar é que a gente vive num cenário de sistemas complexos. E o que é esse ambiente de sistemas complexos, né? O ambiente de sistemas complexos é um ambiente em que existem muitas e muitas e muitas variáveis. Elas não são conhecidas em sua totalidade, mas o fato delas não serem conhecidas não as impede de, primeiro, exercerem influência na nossa vida e exercerem influência umas nas outras. Como é uma quantidade absurda de variáveis, conhecidas ou não, que exercem influências umas nas outras, isso cria um ambiente de uma complexidade muito grande, uma incerteza muito grande. E tudo isso coloca, além de certeza, um ambiente de volatilidade e velocidade extremamente elevados, né? O que cria um desafio enorme para a humanidade, né, de modo geral, para as pessoas de modo geral, mas nesse contexto aqui cria uma complexidade muito grande para a gestão das organizações, né? É um desafio muito grande, porque as coisas mudam muito rápido, né? E existe um conjunto maior de coisas que exercem influência na gente, mas que basicamente colocam esse cenário aí para a gente de incerteza e velocidade, né, nas mudanças. Isso dificulta a tarefa por parte das organizações, né, ter previsibilidade, de fazer o seu planejamento, né, de entender quais são os elementos que vão trazer para ela vantagem, né, segurança, sustentabilidade na sua estratégia e que vão dar manutenção à sua sobrevivência. E aí, nesse contexto, né, até acho que uma outra questão para passar rapidamente, isso é uma coisa que surgiu agora nesse contexto, né, mas quando a gente fala de preocupação com a gestão da capacidade, da sustentabilidade da nossa empresa no longo prazo, né, a gente está falando de estratégia. Né? E tem até uma brincadeirinha que eu costumo dizer quando costumo colocar, né, costumo fazer quando a gente vai falar de estratégia, que é essa brincadeirinha do gato aqui, né, quando conversa com a Alice, que a Alice chega pro gato e pergunta, né, qual caminho ela deve seguir, e o gato pergunta para ela que depende muito de onde ela quer chegar, né. Quando isso acontece, a Alice fala que não sabe para onde ela quer ir, e o gato responde dizendo que qualquer caminho serve, né. Por que eu coloco isso, né? Basicamente, né, assim, a estratégia, ela consiste de você estabelecer você tomar um conjunto de decisões que vão te levar de uma situação atual para uma situação desejada. Dentro do contexto de estratégia empresarial, entre várias definições, tá, que existem acerca disso, mas tem uma linha que eu acho muito legal, assim, né, que eu acho que está bem relacionado com o que a gente está conversando aqui, que é a ideia de que a estratégia ela consiste em você ser diferente. Ela significa, como está aqui, você deliberar, né, sobre um conjunto diferente de atividades, mas
né, não é você correr para todo lado com muitas coisas, né? É você ter um objetivo, um foco. Então você delibera sobre uma série de atividades que vão fazer com que você ofereça uma combinação única de valor. E isso vai te levar para os objetivos, né, para a concepção dos objetivos que você estabeleceu, né? Bom, e vem a pergunta, né? E daí? Né? Por que eu estou falando de cenário? Por que eu falei aqui sobre estratégia, né? Falei pelo seguinte, porque Canvas, ele é uma ferramenta de gestão estratégica. E ele é uma ferramenta muito simples e dinâmica, que ajuda a gente a responder à complexidade, à velocidade das mudanças que o ambiente nos impõe, né? Que o ambiente impõe às organizações, às empresas. O que é o Canvas, né? Canvas, eu costumo até brincar que ele é um rascunho estruturado, né, logicamente, para descrever o modelo de negócios de uma organização. Mas o que significa isso? Canvas, ele é uma ferramenta visual, ele é um framework, ok? Que ele descreve a partir de 9 elementos que geram influências entre si, né? São 9 elementos integrados, logicamente. E esses elementos do Canvas, eles se propõem a descrever a forma pela qual uma organização produz, entrega e captura valor. Produz, entrega e captura valor. Então vamos olhar aqui para ele e vamos pensar um pouquinho o que ele diz para a gente, né? Antes da gente entrar nos 9 canais, aliás, nos 9 blocos, né? A gente tem uma descrição aqui que coloca para a gente, né, que o Canvas, em essência, né, o primeiro elemento dele, que é o fundamento básico de qualquer negócio, produto, serviço, solução, é a proposta de valor, né, que é o que você faz, para quem você entrega isso, como você quer que essa proposta seja entregue para esse alguém e as implicações financeiras disso. Por que a gente faz isso, né? O Canvas, ele é muito legal, ele é muito bacana, ele é uma ferramenta de design de soluções, né? E quando a gente fala design de soluções, né, ele é muito interessante porque a partir dessa forma simples, visual, né, sintética, holística, né, que dá uma visão geral sobre as organizações, a partir dessa visão, a gente consegue dar corpo a ideias que a gente possa ter e a gente consegue construir isso coletivamente. Né? Porque como ela é uma visão que especialmente deve ser construída de modo compartilhado, outras pessoas podem entender e visualizar melhor essa ideia, ok? E contribuir para a construção dela. E além disso, né, como ela é uma ferramenta bastante de fácil preenchimento, ela pode ser facilmente modificada à medida que você vai recebendo novas informações desse ambiente complexo. Então ela é dinâmica, é uma ferramenta ágil para você pensar a estratégia do seu negócio. E você pode facilmente perceber a inter-relação que existe entre os 9 elementos do Canvas. Então quando eu altero, por exemplo, o que eu faço, isso vai gerar uma alteração, uma implicação no como eu faço, por exemplo. Tá? Mas aí, quando a gente olha aqui para os 9 elementos do Canvas, o que tem aqui dentro, né? Como que a gente lê o Canvas? A gente lê o Canvas da seguinte forma. A gente começa sempre pela proposta de valor, que é o que a gente está se propondo a entregar. Então, um modelo de negócios, né? A forma pela qual eu produzo, entrega e captura de valor, ela consiste em uma proposta de valor que eu vou entregar para um segmento, para um ou mais segmentos de clientes, por meio de alguns canais, um ou mais canais, orientado por uma estratégia de relacionamento com os meus clientes. Ao entregar essa proposta para o meu segmento, por meio desses canais, orientado por uma estratégia de relacionamento, eu tenho fontes de renda, né? Então, porque eu estou entregando e eu vou capturar valor a partir dessa fonte de receita. Para que exista sustentação, né? Para que exista essa entrega de proposta para esse público que me permita capturar valor, as minhas operações consistem em um conjunto de atividades-chave, ok? Que são chave, né? Portanto, fundamentais, necessárias à construção dessa proposta e à entrega dela para esse. E essas atividades-chave, elas são executadas por um conjunto de recursos que você possui, por recursos-chave da organização. Uma questão interessante aqui, né, é que as parcerias-chave são as parcerias que nós temos, né, são os terceiros que são responsáveis por executar essas atividades-chave quando eu não as executo. Então, eu tenho um conjunto de atividades que podem ser executadas internamente pelos meus recursos próprios ou por recursos de terceiros. Tá joia? E tudo isso gera pra gente uma implicação em custo, ok? Eu tenho uma estrutura de custo necessária à manutenção dessa operação aqui. Basicamente, né, do Canvas aqui, o que a gente tem? A gente tem uma proposta, né? E um lado direito, que é um lado mais emocional, que explica como que a gente vai se relacionar com o nosso cliente, e um lado esquerdo que está relacionado à eficiência, que está relacionado ao como a gente vai produzir esse valor. E aí vem o seguinte, né? Eu sei que o Canvas ele é uma ferramenta de gestão estratégica, sei que ele é uma ferramenta para construção compartilhada de visões, para materialização das ideias, é uma ferramenta de ideação e design. Que eu posso pensar para empresas,
posso pensar para produtos, posso pensar para departamentos, posso pensar para empresas privadas sem fins lucrativos, eu posso pensar para o setor público. É uma ferramenta muito legal, porque a dinamicidade dela não está relacionada somente à facilidade de alteração, né, dos elementos que estão aqui, e as consequências das aplicações que isso produz dos outros elementos, né? Mas ele é uma ferramenta que tem muita abertura para você usar ela de uma forma que você entenda ser mais conveniente, a depender do problema que você está, do problema que se colocou diante de você, e a depender da sua criatividade e a criatividade da equipe que foi alocada para pensar isso, tá bom? E aí tem essa questão, né? Como uso, né? Porque, beleza, falei tudo isso, mas e daí, né? Tem várias formas de uso, tá? Mas como eu comentei com vocês aqui no início, a gente vai falar nos próximas oportunidades, né? Um pouquinho sobre como o Canvas pode ser uma ferramenta para a gente pensar soluções baseadas em dados nos nossos negócios, ok? E tem muitas formas, mas hoje, né, para deixar alguma coisinha já para vocês que pode ser interessante, materializando um pouquinho mais, né, sobre como que pode ser o Canvas pode ser utilizado na prática, eu coloquei, por exemplo, uma planilha aqui para vocês que pode mostrar como a gente pode organizar as nossas ideias, né? Então, por exemplo, eu posso ter aqui a ideia 1, ideia X V1, ideia X V2, empresa 2, empresa 3, né? Projeto V2, teste 1 V1, teste 1 V2, etc, etc. O que é legal do Canvas, né? Quando a gente fala da ideação, ele é uma ferramenta muito bacana para a gente não incorrer no erro de pegar a primeira ideia que vem na nossa cabeça e achar que ela é uma ideia brilhante, né? As ideias, elas são brutas, elas têm que ser lapidadas e às vezes elas não são boas, né? Elas merecem trabalho, merecem investigação para a gente saber se elas devem ser utilizadas, adotadas ou não. E o Canvas é muito legal nesse sentido, né? Porque a gente pode criar vários modelos de negócio, né? Vários Canvas, né, para produtos e serviços, e a gente pode comparar essas diferentes visões, né, junto com o nosso time. Então eu posso ter, por exemplo, né, esse arquivo aqui é um exemplo que mostra como eu posso ter um banco dessas ideias, né? É um repositório dessas ideias, um catálogo para que eu possa abrir, comparar, né? Eu tenho aqui, por exemplo, né, um exemplo de varejo vestuário, que a gente vai conversar sobre ele nas próximas oportunidades, né? E eu posso criar critérios, por exemplo, de avaliação desses modelos de negócio, né? Para saber como eu faço para avaliar essas ideias, né? Qual delas faz mais sentido ou não. Então eu posso atribuir notas para cada um desses critérios, para cada uma dessas ideias, posso atribuir pesos, né, para cada uma desses critérios aqui, né? Posso colocar aqui um campo, né, descrevendo por que eu tenho colocado os pesos, uma determinada avaliação para cada critério dentro de um determinado projeto, né? E posso estabelecer, inclusive, visualizações, né? Formas que vão ajudar a gente a pensar, né, como a gente pode avaliar uma ideia ou não, né? Então eu tenho aqui o mercado potencial, por exemplo, né? E eu vejo que a ideia 4 é a que mais tem mercado potencial. Porém, a ideia 4 também é a que tem o maior esforço de desenvolvimento, um esforço de desenvolvimento ótimo, né? O melhor esforço de desenvolvimento, né? E um custo de implantação baixíssimo, né? Então, assim, tem vários elementos aqui que a gente pode olhar, por exemplo, olha, sinergia operacional, o melhor é a ideia N, né? Isso aqui é apenas um exemplo, né? Fica da liberdade de cada um para pensar como pode ser usado, né? Eu tenho essa planilha aqui que me permite observar o critério, as empresas, eu observo de acordo com o critério e uma visualização por projeto. Então eu posso ter aqui, né, poxa, eu tenho a ideia 1, consigo visualizar a partir de um gráfico de radar, posso colocar, por exemplo, né, uma visualização aqui de gráficos sobrepostos, então comparar a ideia 1 com a ideia 5, por exemplo, e discutir qual pode ser a melhor forma, né, de prosseguir ou não. Então, isso aqui é só um pequeno exemplo, né, uma pequena amostra de como isso pode ser interessante para as soluções de ideação, né, soluções de design, dependendo do que você trabalha. Mas aí, gente, nas próximas conversas, eu pretendo, primeiro de tudo, mostrar para vocês uma visão um pouco mais aprofundada, tá? O que tem cada um, o que é constituído cada um desses nove elementos que estão dentro do Canvas, ok? Para que depois, né, eu vá mostrar para vocês um modelo de negócio hipotético que eu criei aqui, né, pensando em varejo vestuário, que é uma loja de roupas, né, um e-commerce de roupas de vestuário para mulheres, né? É um exemplo hipotético que eu vou mostrar aqui, para a gente pensar como a partir do entendimento, né, de um negócio a partir do Business Model Canvas, como a gente pode pensar a proposição de soluções a partir dos dados, tá joia? Por hoje é só. Eu espero que eu tenha conseguido deixar um gostinho de quero mais para vocês. Espero que eu tenha conseguido agregar algum conhecimento, trazer valor para vocês por meio desse conteúdo. E eu espero que a gente tenha uma próxima oportunidade para interagir, né, seja por meio desses conteúdos aqui ou por meio da atuação em projetos. Muito obrigado aí pela sua atenção, para você que assistiu aqui até o fim. Um grande abraço e até uma próxima oportunidade.